Saudações, colegas, docente e demais. Sou estudante do Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique, vulgo SCTEM, atualmente na Escola Superior de Economia e Gestão de Negócios, licenciando-me em Contabilidade e Auditoria. Chamo-me Luana Angélico Manique e, a pedido do docente, irei apresentar aqui um trabalho referente ou inerente à cadeira de Contabilidade Financeira 2, que tem como tema a norma contabilística de relato financeiro 13, que fala sobre os ativos tangíveis. O meu trabalho está dividido da seguinte maneira. Temos aqui 5 partes, onde a primeira parte irei falar sobre o objetivo, âmbito e conceitos desta norma. Na segunda parte iremos falar sobre o reconhecimento. Na terceira parte, da mensuração, que pode ser feita em 2 momentos distintos, no momento do reconhecimento e no momento após o reconhecimento. Na penúltima parte irei falar sobre a amortização, os seus métodos e irei dar alguns exemplos. E na última parte irei falar sobre a reavaliação e abate e irei dar alguns exemplos. Então, vamos à primeira parte do nosso trabalho, que é sobre o objetivo desta norma. Esta norma tem como objetivo estabelecer o tratamento contabilístico dos ativos tangíveis no que se refere ao reconhecimento como ativo, a determinação das quantias registradas, a gastos com amortização e a perdas por imparidade. Basicamente, ou resumidamente, nós podemos afirmar que esta norma tem como objetivo dar guias ou dar bases para o contabilista saber como deve tratar contabilisticamente os ativos tangíveis na empresa. Então, vamos aqui ao âmbito, basicamente, onde esta norma é aplicada. Esta norma aplica-se na contabilização de ativos tangíveis, exceto quando outra norma exigir ou permitir um tratamento contabilístico diferente. E claro, a toda regra há uma exceção. Nesta norma também temos algumas exceções. Esta norma não se aplica na contabilização e mensuração de ativos tangíveis que são classificados como detidos para a venda, pois isto aplica-se na norma 22, ativos biológicos, pois isto é aplicável na norma 11, e ativos de exploração e avaliação, ou ainda direitos e reservas minerais, pois isto aplica-se na norma 15. Então, vamos aqui a alguns conceitos que eu acho fundamentais na percepção desta norma. Onde a primeira parte aqui, temos aqui a diferença entre ativo e ativos tangíveis, onde um ativo é aquele recurso proveniente de acontecimentos passados que é controlado pela entidade do qual se esperam benefícios econômicos futuros, enquanto que o ativo tangível ou ativos tangíveis são todos os ativos que possuem existência física. Eu não irei dar muitos detalhes aqui, pois irei explicar mais além, onde fiz um esquema que pode sintetizar e resumir esta matéria toda. E a segunda parte, temos aqui a diferença entre bens tangíveis e ativos tangíveis, onde o bem tangível é qualquer item ou coisa física, enquanto que o ativo tangível é um bem tangível que pertence a uma entidade e é registrado na sua contabilidade, pois gera benefícios econômicos e faz parte do patrimônio da entidade. Então, como havia dito, nós aqui temos um esquema que irá ajudar a facilitar na compreensão e percepção daqueles conceitos todos que demos anteriormente. Onde, em primeiro lugar, nós temos o bem, que é qualquer coisa, que pode ter formato físico ou não. Quando tiver formato físico, nós iremos classificar como sendo um bem tangível. E se não tiver este formato físico, nós iremos classificar como sendo um bem intangível. E deste bem, sendo tangível ou não, nós iremos, ou a entidade irá ver se poderá trazer benefícios econômicos futuros à mesma ou não. Se chegar ao ponto de notar-se que este bem, tangível ou intangível, trará benefícios econômicos futuros à entidade, irá se classificar como sendo um ativo que pode possuir formato físico, ativo tangível ou não, que será classificado como ativo intangível. Então, nesta norma específica, nós iremos tratar apenas sobre os ativos tangíveis, como o próprio nome da norma já diz. Então, vamos aqui a outra parte do nosso trabalho, que fala sobre o reconhecimento, onde diz que o custo de um bem tangível deve ser reconhecido como ativo quando
É provável que trará benefícios econômicos à entidade. E 2. O custo do bem possa ser mensurado com fiabilidade. E temos aqui a mensuração no momento do reconhecimento, onde diz que um bem tangível que satisfaz todos os critérios para ser reconhecido como ativo deve ser mensurado pelo seu custo ou valor de produção. E também temos a mensuração após o reconhecimento, que diz que a entidade deve escolher 2 modelos para mensuração após o reconhecimento deste bem, deste ativo tangível, onde temos o primeiro modelo, que é o modelo de custo previsto, e temos o segundo modelo, que é o modelo de revalorização. E após a escolha, diz-nos aqui, a entidade deve aplicar a política escolhida a todos os ativos tangíveis que possuir. Então, esta entidade, dos 2 modelos, vai escolher um. E após a escolha deste um modelo, deve aplicar o mesmo modelo a todos os ativos tangíveis que possuir no seu patrimônio. Não deve aplicar os 2 em simultâneo, deve escolher apenas um e aplicar a todos os ativos tangíveis que possuir. Então, este reconhecimento também pode ser anulado por vários motivos. Temos aqui a anulação da quantia de um bem tangível deve ser feito quando a entidade nota que não trará benefícios econômicos à entidade ou quando não se esperam benefícios futuros do seu uso ou da alienação. Então, se a entidade ao longo do tempo notar que este bem tangível não irá trazer benefícios econômicos ou não irá trazer benefícios futuros do seu uso ou da sua alienação, a entidade pode muito bem fazer a anulação do seu reconhecimento. Então, vamos aqui a um exemplo da aquisição de um ativo tangível. Temos aqui a empresa Osiris Eyewear, pretende adquirir um caminhão de marca Toyota. Pede-nos para registrar esta compra no Diário Geral da empresa. Então, o registro da compra fica assim, beira ao 16 de março de 2024, onde primeiro debitamos a conta 32, que é a conta de ativos tangíveis, e como falamos de um caminhão, então será 324, equipamento de transporte, vale 100 mil, igualmente com o seu IVA, 16 mil, e iremos creditar, neste caso creditou-se a conta bancos, depósitos à ordem, 116 mil, pela compra de uma viatura de marca Toyota. Então, vamos à outra parte do trabalho que fala sobre a amortização. O que é amortização? É a perda parcial do valor de um bem ao longo do tempo. E esta amortização pode ser feita através de 3 métodos, onde temos o primeiro método de cotas constantes ou linha reta, o segundo método de desgaste funcional e o terceiro método de cotas digressivas. E, em norma, segundo o artigo 6 do Decreto nº 72/2013, de 23 de dezembro, o cálculo das amortizações deve fazer-se pelo método de cotas constantes. Porém, nós sabemos que as empresas são dinâmicas, algumas empresas seguem esta norma ou esta regra e outras empresas não seguem. Por isso, nós devemos saber como fazer a amortização de todas as maneiras possíveis, que é para evitar problemas futuros. Por isso é que neste trabalho nós iremos falar de todos os métodos e não apenas o método que é recomendado no Decreto nº 72/2013. Então, indo para o próprio método de cotas constantes, este método basicamente é um débito constante durante a vida útil do ativo, onde o encargo da amortização será obtido pela divisão do valor do bem pelo número de anos de vida útil estimada. Então, temos aqui a fórmula que a amortização anual é igual a valor da aquisição menos valor residual sobre N, onde N é o número de anos de vida útil estimada. Ou também temos a fórmula que inclui a taxa da amortização. Temos a amortização acumulada é igual a valor da aquisição menos valor residual vezes a taxa da amortização. Então, temos aqui um exemplo que diz que a nova viatura da Osiris Eyewear tem vida útil estimada em 5 anos. O cálculo da amortização pelo método de cotas constantes irá ficar da seguinte maneira. Então, ali em cima temos a fórmula.
E temos aqui os dados, valor da aquisição, 100.000 meticais, valor residual, 0, e o N, que é o número de anos de vida útil, é 5 anos. Então, temos aqui a resolução, temos a amortização anual, será igual a 100.000 menos 0 sobre 5, que isto dá 20.000. Então, este bem irá amortizar cada ano 20.000 meticais. E um outro método para cálculo da amortização é o método de desgaste funcional, que diz que, de acordo com este método, o encargo da amortização será calculado através da proporção do número de unidades verificadas no período face ao número total de unidades que representam a vida útil do bem. Basicamente, aqui faz-se a divisão do uso do bem sobre a capacidade que este bem tem, como nós podemos ver aqui na fórmula. Amortização anual é igual a utilização sobre capacidade vezes valor da aquisição menos valor residual. Então, temos aqui igualmente um outro exemplo que diz que a nova viatura da PCA da Osiris Eyewear tem a vida útil correspondente a 20.000 km. No primeiro ano percorreu 4.000 km, no segundo e terceiro percorreu 10.000 km, 5 cada ano, e no quarto percorreu 4.000 km, no quinto 2.000 km. O cálculo desta amortização pelo método de desgaste funcional irá ficar da seguinte maneira. Então, o primeiro passo aqui foi por a capacidade, são 20.000 km, e depois eu fiz uma pequena tabela, onde temos aqui um ano, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e os quilômetros percorridos a cada ano. Então, ali em cima temos a fórmula e já fiz os cálculos no rascunho. A amortização irá ficar desta maneira. Primeiro ano temos 20.000 meticais, segundo 25.000 meticais, terceiro 25.000 igualmente meticais, no quarto 20.000 meticais e no quinto 10.000 meticais, totalizando dá tudo 100.000 meticais, que é o valor da aquisição. E o último método é o método de soma de dígitos ou cotas degressivas, que é também denominado por método de Cole, que diz que a amortização é calculada através de dois passos fundamentais, onde o primeiro passo é a soma dos algarismos da vida útil do bem e o segundo passo é a divisão, onde o denominador é a soma de dígitos que obtivemos do primeiro passo e o numerador é o número de anos de vida útil remanescente. Então, temos aqui também um outro exemplo, que diz que a nova viatura da Osiris Eyewear tem vida útil estimada em 5 anos. O cálculo desta amortização pelo método de soma de dígitos irá ficar da seguinte maneira. Então, temos aqui os dados, valor da aquisição, 100.000 meticais, soma de dígitos, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 é igual a 15. E temos aqui a tabela que relaciona o ano, a divisão entre a vida útil restante e a soma dos algarismos, o cálculo da amortização anual e a amortização anual, que totalizando, somando a amortização anual de todos os anos dá 100.000 meticais. Então, temos aqui também uma tabela comparativa entre os métodos, onde temos a relação igualmente entre os anos e o método de soma de algarismos, desgaste funcional e de cotas constantes. Em qualquer dos métodos, a soma total destes valores irá dar 100.000 meticais. Então, já fizemos a amortização, agora nós temos que saber como é que nós iremos restar esta amortização no diário geral da empresa. Então, é importante referir que esta amortização pode ser feita através de dois métodos. Então, temos aqui o primeiro método, que é o método direto, que diz que retira-se o valor da amortização diretamente no ativo, onde o lançamento é feito através da seguinte maneira. Debitamos a conta 65, amortizações de período, especificamente na 651 ativos tangíveis, e creditamos diretamente no ativo que nos referimos, que pode ser qualquer da classe 3, e iremos dizer pelo registro da amortização
pelo método direto. Ou também podemos fazer através do outro método, que é o método indireto, onde nós não iremos retirar o valor diretamente no bem. Iremos fazer um lançamento à parte, onde este ativo não irá ser afetado de uma maneira direta. E o lançamento é feito através da seguinte maneira. Debita-se à conta 65, amortizações período, 651, ativos tangíveis, e em vez de creditar a conta da classe 3, nós iremos creditar a conta 38, amortizações acumuladas, especificamente 382, ativos tangíveis, e iremos dizer pelo registro da amortização pelo método indireto. Então, foi isto acerca da parte da amortização. Agora vamos à parte da reavaliação, onde a reavaliação é a atribuição de uma vida e valor adicional do bem. O que isto quer dizer? Vamos supor, eu não sei se o caro telespectador já assistiu o programa Pimp My Ride, mas basicamente é um programa onde leva-se um carro que já esteja podre ou nos seus últimos cartuchos, como podemos dizer vulgarmente, e leva-se este carro, fazem-se várias alterações e o carro volta a ficar quase novo, volta a ter mais valor, fica ainda mais bonito. Então, este carro foi-lhe atribuída uma vida, foi-lhe atribuída um valor adicional. Então, é esta reavaliação de que nos referimos. Levamos algo que ou não estava bem ou precisava de alguma coisa e atribuímos ainda mais valor. Damos mais vida a este bem. Então, esta reavaliação, o seu coeficiente de correção monetária, que é a taxa ou critério de reavaliação, neste caso sempre será determinado pelo Estado e esse valor deve ser acrescentado ao valor atual do bem. Então, o Estado é que irá determinar qual é que será o coeficiente ou o critério de reavaliação que iremos adicionar no valor atual do bem. Isto tudo nós podemos encontrar escrito no Regulamento de Reavaliação dos Ativos Tangíveis, no Decreto número 71/2013, de 23 de dezembro. Então, temos aqui um exemplo. Primeiramente, temos a fórmula, onde diz que acréscimo do valor da aquisição é igual ao valor da aquisição vezes coeficiente de reavaliação. E temos aqui um exemplo onde o caminhão adquirido pela Osiris Eyewear precisou de peças novas, pneus novos e uma pintura. Então, aqui estamos a dar um valor adicional, estamos a dar mais vida a este caminhão. E o Estado determinou que a taxa de reavaliação, neste caso, foi de 10%. Então, nós iremos calcular o acréscimo do valor da aquisição, que será 100 mil, que é o valor da aquisição, vezes os 10% que o Estado determinou. E o acréscimo, o valor que devemos acrescentar no bem é de 10 mil meticais. Isto irá ficar da seguinte maneira no diário geral. Iremos debitar na conta do caminhão, que é a 324, 10 mil meticais, e credita-se a 56 excedentes de revalorização de ativos tangíveis e intangíveis, 651 revalorizações legais, também 10 mil meticais, pela revalorização do caminhão da Osiris Eyewear. E, entrando na última parte do nosso trabalho, que fala sobre o abate, este abate é uma forma de desreconhecer o bem, que por ter atingido a sua vida útil, retiramos do balanço. Então, quando este bem estávamos a dar o exemplo do caminhão, o caminhão já andou, já fez tudo o que devia fazer, está no seu último ano ou já está mesmo, já não dá para usar, nós podemos abater este bem. E eu dei o exemplo do caminhão, mas este abate pode ser feito ou pode ter vários motivos que no momento não nos interessam, né? Os motivos podem ser vastos, mas nós devemos saber que este abate é a forma de desreconhecer o bem do balanço. Então, o abate pode ser ou com mais valia para a entidade ou com menos valia para a entidade.
irá depender do caso. E em muitos casos raros, este abate pode também ser nem com menos-valia e nem com mais-valia, né? Pode ser o valor líquido do bem pode ser igual ao valor de venda ou valor de troca do bem. Mas isto é muito raro. Não é algo muito frequente de acontecer. Então, vamos falar do abate com mais-valia, que é aquele onde o valor de troca, o valor de venda do bem, será superior ao valor contabilístico ou valor líquido que o bem possui no momento do abate. Iremos dar aqui um exemplo. Primeiro iremos falar sobre os lançamentos que se fazem neste abate. Onde temos o primeiro lançamento, debitamos a conta 76, depois 763, creditamos a conta da classe 3, que é o do bem que estamos a abater, e iremos abater o valor da aquisição. No segundo lançamento, debitamos a 382 e creditamos a 763, onde iremos abater o valor da amortização acumulada. E no último lançamento, temos aqui 4 opções. Temos a 45 a debitar o 459. Esta opção nós iremos utilizar apenas se falando de valores monetários, né? Não o valor de venda, não falando propriamente do valor de troca. Nós apenas iremos utilizar esta conta se for uma venda a prazo. Então, nós iremos debitar a 459. Se for a pronto pagamento, iremos debitar ou caixa ou bancos. E se formos a trocar o bem por um outro bem, iremos debitar a classe 3 e creditar a 763 pela venda ou troca do bem. E no abate com menos-valia é o inverso do abate com mais-valia, onde o valor de troca ou de venda será inferior ao valor contabilístico ou valor que o bem possui no momento do abate. E os lançamentos não diferem muito, apenas que neste caso do abate com menos-valia, nós iremos debitar a conta 6, a classe 6, que é a classe de custos, onde temos 683, acreditar a classe 3, a conta da classe 3 do bem, pelo abate do valor da aquisição. Debitamos a 382 igualmente, só que creditamos a 682 pelo abate da amortização acumulada. E no terceiro lançamento não difere muito do terceiro lançamento do abate com mais-valia, apenas que aqui nós iremos creditar a conta gastos 683 pela venda ou troca do bem. E estamos ao fim da apresentação. Muito obrigada pela atenção dispensada e esteja à vontade para apresentar dúvidas, comentários e ou críticas na secção dos comentários. Temos aqui a bibliografia, onde usei o livro de José Rodrigues, Sistema de Contabilidade para o Setor Empresarial de Moçambique, Sistema de Contabilidade Empresarial Explicado, e também o Boletim da República, de 13 de dezembro de 2013, que fala sobre as amortizações e reavaliação. E é tudo.